Eu enterrei o meu pai vivo no jardim da casa que ele me roubara, e enquanto a terra caía sobre o caixão improvisado, o seu riso ecoou na minha mente como um hino profano à hipocrisia que nos unira. Não foi um assassinato impulsivo, foi o clímax de uma sinfonia de dor que compus ao longo de anos, nota por nota, com o veneno da verdade que ele sempre negou. E se o karma é uma deusa vingativa, ela sussurrou no meu ouvido naquela noite chuvosa de Lisboa, ele riu primeiro, mas tu cantarás a última estrofe. A chuva caía como lâminas afiadas sobre o Tejo, transformando as ruas empedradas do bairro alto em rios de segredos não ditos. Eu corria, os sapatos gastos chapinhando nas poças que refletiam as luzes neon dos bares, onde casais se beijavam alheios ao meu inferno particular. Tinha 28 anos, mas naquela noite sentia-me uma criança abandonada, com o peso de uma herança que não era de ouro, mas de mentiras podres. O meu pai, o grande Manuel Santos, o homem que construíra o império de imóveis na alma cosmopolita de Lisboa, acabara de me deserdar. Não com palavras suaves, não com um testamento lido por um notário de fato impecável. Não. Ele gritara, rira, e trancara a porta da nossa casa de família em Belém atrás de mim, como se eu fosse um cão vadio que ousara morder a mão que o alimentara. Onde vais? Vendi a casa, já não és família. As palavras ainda queimavam na minha pele como o sal do mar que lambia as muralhas da torre ali perto. Ele rira, um riso gutural, de barriga, como se a cena fosse uma comédia de fado mal ensaiada. Eu, a filha pródiga, a que voltara de Coimbra com um diploma de psicologia nas mãos e sonhos de curar as feridas da família. Feridas que ele cavara com as unhas, ano após ano, traindo a mãe até à morte dela, e agora traindo-me a mim por um capricho de orgulho ferido. Tudo começara 3 meses antes, numa tarde de verão sufocante, quando o sol de Lisboa derretia o asfalto e os turistas invadiam o Chiado como formigas em busca de pastel de nata. Eu entrara no escritório dele na Baixa, o prédio restaurado do século XVIII que cheirava a madeira envernizada e a cigarros cubanos proibidos. Ele estava lá, atrás da secretária de mogno, os olhos cinzentos fixos num contrato que valia mais do que a minha existência inteira. Pai, preciso de falar contigo, dissera eu, a voz tremendo como as folhas das laranjeiras na Praça do Comércio. Ele erguera o olhar, impaciente, o bigode grisalho torcido num jogar que eu conhecia bem, o da impaciência com os fracos. Fala, Ana. Mas faz rápido. Tenho uma reunião com o corretor de Cascais. Cascais, onde ele planeava a próxima mansão, longe das sombras da cidade que o vira nascer pobre, filho de pescadores no cais do Sodré. Eu sentara-me na cadeira de couro gasta, as mãos entrelaçadas para esconder o tremor. É sobre a mãe. Encontrei as cartas. As que ela escreveu antes de morrer, escondidas no sótão. As cartas que revelavam tudo, os afares dele com as secretárias, as amantes em hotéis de luxo no Algarve, o dinheiro desviado para contas offshore enquanto a mãe definhava de cancro num hospital público, sem um tostão para morfina decente. Ele congelara, o cigarro ao meio caminho da boca, a cinza caindo como neve suja sobre o contrato. Cartas. Que disparate, Ana. A tua mãe era uma santa, mas delirava no fim. Não acredites em fantasmas. Mas eu vira o pavor nos olhos dele, o mesmo pavor que o fizera bater na mãe uma vez, quando eu era miúda e acordara com os gritos e quando pelas paredes forradas de azulejos. Eu não dissera nada então. As crianças portuguesas aprendem cedo a engolir o fel da família, a sorrir para o exterior enquanto o fado chora por dentro. Não são delírios, pai. São factos. E eu sei do testamento dela. O que ela mudou no hospital, deixando tudo para mim, não para ti. A casa, o dinheiro da avó, tudo. Ele batera na mesa, o som ecoando como um tiro no silêncio abafado do escritório. Maldita. Aquela puta manipulou-te desde o berço. Tu és minha, Ana. Minha sangue. E então, o riso. O mesmo riso que agora me perseguia pelas ruas molhadas. Vendi a casa esta manhã. Para um investidor chinês. 100.000 euros no bolso. Vai-te embora, já não és família. Eu saíra dali aos tropeções, o mundo girando como o carrossel de festas populares em Sintra. Como podia ele? A casa em Belém, com o jardim de jasmins onde a mãe me ensinara a rezar o terço, onde eu sonhara com um futuro longe das sombras dele vendida. Como se fosse um carro usado. Corri para o Tejo, o vento salgado chicoteando o rosto, e gritei para as águas escuras, maldito sejas, Manuel Santos. O karma não perdoa traidores.
Naquela noite, abriguei-me num albergue barato no Martim Moniz, onde imigrantes marroquinos e turistas backpackers dividiam ar denso de kebabs e cerveja barata. Deitei-me na cama rangente, o telemóvel a vibrar com mensagens dele: volta, filha. Foi um erro. Mas aquelas cartas. Esqueças. Eu ri, um riso seco, amargo como o vinho do Douro. Erro. Não. Era o começo da minha vingança. Uma vingança não de faca ou veneno bruto, mas de bisturi psicológico, cortando camadas de ilusões até expor o pus da alma dele. Eu era psicóloga, afinal. Sabia como desmontar uma mente, peça por peça. Os dias seguintes foram um borrão de humilhação calculada. Procurei emprego num centro de saúde mental em Alfama, as ruas labirínticas e quando com o fado de Amália que saía das janelas abertas. Aceitaram-me como estagiária, salário mínimo, mas era um começo. Enquanto isso, investigava. Contratei um detetive privado, um tipo chamado João, ex-polícia com cicatrizes de um tiroteio em Moita, que cheirava a pastilhas de hortelã e desilusão. 20 euros por hora, mais despesas, grunhiu ele no café da Encarnação, onde o expresso era forte como o meu ódio. Quero tudo sobre ele. Aferes, contas, dívidas. Especialmente a amante atual. Porque eu sabia que havia uma, a Sofia, a jovem advogada de 30 anos que ele desfilava em jantares no Hotel Tivoli, enquanto eu limpava a casa sozinha. João assentiu, os olhos semicerrados como um gato de rua. Vai custar-te caro, miúda. Os santos são intocáveis em Lisboa. Mas eu pagaria. Vender as joias da mãe, relíquias de ouro de Évora, para financiar isso. O karma não era gratuito, exigia sacrifícios. As noites eram piores. Sonhava com a mãe, o seu rosto magro no hospital de Santa Maria, os olhos castanhos suplicando: proteste dele, Ana. Ele destrói tudo o que ama. Acordava suada, o quarto partilhado fedendo a mofo, e planeava. O primeiro golpe seria sutil, uma carta anónima para a Sofia, com fotos das amantes passadas, colagem de recortes de jornais sobre divórcios milionários. Enviar-a de uma caixa postal em Setúbal, o selo colado com saliva amarga. Dias depois, João ligou, ela terminou. Gritou com ele no restaurante do Bairro Alto. Escândalo público. Teu pai está furioso. Eu sorri no espelho rachado do albergue, os dentes brancos contrastando com a palidez da minha pele. Um corte pequeno, mas profundo. Ele sentiria a primeira gota de sangue. Mas o ódio crescia, uma videira selvagem enraizando no meu peito. Caminhava pelas margens do Tejo ao amanhecer, o sol nascendo laranja sobre os estaleiros de Alcântara, e imaginava o fim, ele de joelhos, implorando, enquanto eu o perdoava com um sorriso falso. Não o mataria ainda. Não. Faria-o desejar a morte, pedaço por pedaço, até que o karma, essa velha amiga portuguesa de olhos vendados, descesse para colher. O outono chegou a Lisboa como um amante ciumento, varrendo as folhas das árvores no Jardim da Estrela com ventos frios vindos do Atlântico. Eu instalara-me num quarto alugado em Moraria, o bairro multicultural onde o fado se misturava com ritmos árabes, um eco da minha alma fragmentada. De dia, atendia pacientes no centro, homens de meia-idade com depressão crónica, mulheres que choravam maridos infiéis, crianças com olhos vazios de abusos escondidos. Cada sessão era uma lição, um espelho do meu próprio abismo. O perdão liberta, dizia eu a eles, mas à noite, sozinha com uma garrafa de vinho verde, sussurrava para o vazio: o perdão é para os tolos. A vingança cura. João entregava relatórios semanais, o seu carro velho estacionado na sombra das arcadas da Rua Augusta. O teu pai está a afundar-se, disse ele numa tarde chuvosa, passando numa pasta grossa cheirando a papel molhado. Dentro, factos como punhais, dívidas ocultas de um mau investimento em imóveis no Porto, subornados a inspetores para aprovar construções ilegais em Sintra, e o pior, uma filha legítima, uma rapariga de 16 anos em Faro, fruto de uma aventura com uma empregada alentejana. Ele paga-lhe a escola, mas nega-a publicamente. Se isto vazar. Eu folhei as páginas, o coração martelando como o sino da sé de Lisboa ao meio-dia. Uma meia-irmã. Outra vítima do monstro que chamara pai. Não vás ainda, ordenei, a voz firme como o granito das calçadas. Quero que ele sinta o cerco fechar-se devagar. João ergueu uma sobrancelha, mas obedeceu.
Homens como ele respeitavam a frieza calculada, era o que os mantinha vivos nas ruas duras de Portugal. Comecei a infiltrar-me na vida dele, como uma sombra nos azulejos desbotados das igrejas antigas. Criei um perfil falso no Facebook, Clara Oliveira, uma consultora de imagem de 25 anos, sedutora nas fotos roubadas de modelos de Cascais. Adicionei-o, elogiei os seus posts sobre o espírito empreendedor português. Ele mordeu a isca em 2 dias. Bem-vinda, Clara. Gosto de mulheres com visão. Mensagens privadas fluíram como o Douro em cheia, flertes, convites para café no Café Nicola, promessas de noites inesquecíveis. Encontrei-me com ele na Praça do Rocio, vestida com um robe justo que comprara no mercado de Alfama, o cabelo solto como as ondas de Sagres. Ele chegara pontual, o fato cinzento impecável, mas os olhos fundos de noites sem sono. Clara, és ainda mais bonita ao vivo. Beijámo-nos na bochecha, o cheiro de aftershave dele misturando-se ao aroma de castanhas assadas dos vendedores ambulantes. Conversámos sobre negócios, sobre a crise que devorava os pequenos construtores como ele. Eu ri das piadas dele, toquei o braço casualmente, plantei sementes de dúvida, o meu ex era assim, traía-me com a secretária. Homens poderosos. Sempre tentados. Ele corou, desviou o olhar para os pombos bicando migalhas. Nem todos, Clara. Eu valorizo a lealdade. Mentira. Mas sorri, inclinei-me para frente, deixando que visse o decote. Prova-me isso. Leva-me a jantar. Ele levou. Ao bairro do Avilés, pratos de cataplana fumegante e vinho do Alentejo tinto como sangue. Lá, sob as luzes baixas, confiei-lhe segredos, a minha herança perdida, para um pai ausente, o medo de ser usada. Ele mordeu, contou-me das suas dificuldades recentes, a Sofia que o deixara, um mal-entendido familiar. A minha filha. Complicada. Mas o sangue é sangue. Eu assenti, os olhos úmidos de lágrimas falsas. Sangue trai, Manuel. Mas tu pareces diferente. Naquela noite, no quarto de hotel que ele pagou em Alcântara, fizemo-o. Não por desejo, mas por domínio. O corpo dele, flácido e suado, era uma prisão que eu invadia para roubar chaves. De manhã, enquanto ele dormia, tirei fotos, o telemóvel aberto com mensagens para a filha legítima, manda fotos da escola, miúda. Papá orgulha-se. E um e-mail para um advogado em Faro, aumenta o pagamento, mas mantém silêncio. Saí antes do nascer do sol, o Tejo negro como o meu coração. No meu quarto em Moraria, enviei as fotos para mim mesma de um e-mail anónimo, backup para o dia do julgamento. O jogo escalava. Agora, ele estava viciado, ligava-me diariamente, Clara, quando voltamos a ver-nos. Eu adiava, provocava, fazia-o dançar como um touro na arena de campo pequeno. Enquanto isso, a minha meia-irmã, Inês, tornava-se real. João arranjara o contacto, uma miúda tímida, olhos verdes como os eucaliptos do sul, estudando numa escola pública em Faro. Liguei-lhe de um número falso, fingindo ser uma amiga da família. O teu pai. Ele fala de ti com carinho. Ela chorara ao telefone, voz fina como fio de nylon, ele mente. Vem uma vez por ano, traz brinquedos caros, mas nunca fica. Diz que sou um erro. O meu peito apertou, não de pena, mas de fúria partilhada. Não és erro, Inês. És uma arma. Comecei a cultivá-la, pacotes de livros de psicologia infantil enviados sem remetente, bilhetes com frases da mãe, a força está na verdade. Ela respondeu por e-mail, confiante aos poucos. Quem és tu? Por que ajudares? Alguém que o Carmen enviou, respondi. O plano formava-se, uni-la-me contra ele, uma dupla de filhas deserdadas a desmantelar o pedestal. O Natal aproximava-se, luzes piscando nas ruas de Chiado como estrelas falsas. Ele convidou-me para a ceia na nova casa, uma penthouse em Parque das Nações, comprada com o dinheiro da nossa velha casa em Belém. Vem como minha convidada especial, Clara. Eu fui, de vestido vermelho como papoilas alentejanas, o coração uma bomba relógio. Lá, sob a árvore de Natal artificial, ele brindou, à família, verdadeira ou encontrada. Ri, mas vi o vazio nos olhos dele. O cerco apertava. O inverno de Lisboa é traiçoeiro, não com nevões como nos Alpes,
mas com chuvas persistentes que infiltram as almas como umidade nas paredes antigas. Eu acordava com o som das gaivotas sobre o Tejo, o quarto em moraria agora decorado com fotos roubadas, ele com a Sofia, ele no iate em Cascais, ele assinando o contrato de venda da casa que fora o meu berço. Cada imagem era um prego no caixão da sanidade dele. Clara tornara-se a sua obsessão, mensagens às 3 da manhã, sentes a minha falta? Eu sinto. Eu respondia com meias verdades, promessas etéreas, mantendo no gancho como um peixe no rio Nabão. No centro de saúde, os pacientes notavam a mudança em mim. A doutora Isabel, a minha supervisora, uma mulher de 50 com rugas como mapas do Império Perdido, puxou-me de lado após uma sessão com um paciente suicida. Ana, estás distante. O que te come por dentro? Eu sorri, o espelho da empatia profissional. Nada que o tempo não cure, doutora. Mas o tempo era a minha aliada agora, erudindo as fundações dele como o mar corrói as falésias da costa da Caparica. João trouxe mais munições, gravações de conversas com o corretor chinês, provas de lavagem de dinheiro através de propriedades fantasmas em Oeiras. Ele deve milhões ao fisco, sussurrou João num bar de fada em Alfama, onde uma cantora de voz rouca lamentava amores traídos. Se denunciares, vai preso por anos. Mas prisão era misericórdia. Eu queria pior, a solidão absoluta, o tipo que faz um homem questionar se alguma vez vivera. Contactei Inês novamente, convidando-a para Lisboa num fim de semana de feriado. Ela chegou de autocarro da Eva, mochila às costas, olhos grandes e desconfiados como uma corça no Alentejo. Encontrei-a na estação de Sete Rios, o ar cheirando a diesel e kebabs. Tu és a Clara? Perguntei, estendendo a mão. Ela assentiu, corando. Levei-a a um café na Saldanha, pastéis de bacalhau crocantes e chá de hortelã quente. Não sou Clara para ti, Inês. Sou Ana. A tua meia-irmã. O choque no rosto dela foi como um azulejo rachando, olhos arregalados, chá derramado na mesa de mármore. Ele mencionou uma filha. Mas disse que odiavas. Ri, um riso sem humor, odiar. Eu amo o suficiente para o destruir. Contei-lhe tudo, as cartas da mãe, a venda da casa, os afares. Ela ouviu, as mãos tremendo, lágrimas traçando sulcos na poeira da viagem. Ele prometeu-me uma vida melhor. Mas é só mentiras. Passeámos pelo castelo de São Jorge, o vento uivando entre as muralhas medievais, o Tejo estendendo-se como uma serpente prateada. Juntas, podemos expô-lo, disse eu, parando junto a uma vista panorâmica da cidade. Não com ódio cego, mas com verdade. Tu testificas sobre o abandono, eu sobre o roubo emocional. Ela hesitou, olhando para as cigarras nos ciprestes. E se ele me odiar mais? Abracei-a, o primeiro toque genuíno em meses. Ele já nos odeia, Inês. Por existirmos. Naquela noite, ficámos no meu quarto, colchão no chão coberto de cobertores de lã alentejana. Falámos até ao amanhecer, dos sonhos dela de ser bióloga marinha, mergulhando nas grutas de Benagil, dos meus de uma família sem fantasmas. Acordei com ela a desenhar no bloco de notas, um pai como um castelo em ruínas. Para ti, murmurou. Guardei-o como talismã. O golpe seguinte veio no ano novo. Ele insistira na festa na penthouse, fogos de artifício sobre o Vasco da Gama e quando como tiros de canhão. Fui como Clara, mas levei Inês disfarçada de amiga minha. Ele viu-a entrar, o copo de porto congelado a meio caminho dos lábios. Quem é esta rapariga? Perguntou, voz rouca como cascalho. Uma fã tua, Manuel, respondi, piscando. Inês sorriu timidamente, mas os olhos flamejavam. Durante o jantar, percebes e vinhos espumantes, ela sentou-se ao lado dele, questionando inocentemente, ouvi dizer que és um grande pai. Tens filhos? Ele engasgou com o marisco, tossindo. Uma filha. Complicada. Eu tenho um pai assim, disse ela, voz doce como melão do Algarve. Aparece e desaparece. Manda dinheiro, mas não amor. Os convidados, corretores de fato, esposas com joias de ourique, murmuraram. Ele empalideceu, suando apesar do ar-condicionado. Não é da tua conta, miúda. Mas ela continuou, planta após planta, as visitas esporádicas, os brinquedos como subornos.
Eu observava de longe, bebendo champanhe como veneno doce, vendo o pânico crescer nos olhos dele. No balcão, ele puxou-me para o lado, o hálito a porto. Quem é ela, Clara? Diz-me. Ri, beijando na boca para calar. Alguém do teu passado, amor. O karma adora surpresas. Ele empurrou-me, olhos selvagens. Estás a brincar com fogo, mulher. Mas o fogo era meu. Inês piscou-me antes de sair cedo, obrigada por tudo, mana. Dias depois, o escândalo rebentou. Um amigo anónimo, eu, claro, enviou as gravações das dívidas para o Jornal de Notícias. Manchetes: magnata imobiliário de Lisboa envolvido em esquemas fiscais. As ações das empresas dele caíram como folhas em novembro. Ele ligou-me furioso. Clara, isto é obra tua. Quem diabo és? Desliguei, bloqueei o número. O jogo virava. Mas o ódio dele era um bumerangue. Mandou-me uma mensagem final. Sei quem és, Ana. Vem à casa velha em Belém. Vamos resolver isto como família. Família. A palavra queimava. Fui, o coração uma tormenta. A casa, agora um estaleiro de demolição para o investidor chinês, paredes nuas e quando os meus passos. Ele esperava no jardim, o mesmo onde plantara jasmins para a mãe. Filha, disse, voz quebrada. Perdoa-me. Foi o pânico. Estendi a mão, mas não para abraçar, para entregar o bloco de Inês. Lê. É o teu legado. Ele leu, chorando pela primeira vez que vi. Outra filha. Deus me perdoe. Mas o perdão não era meu para dar. Deus. O karma é mais justo, pai. Saí, deixando-o com as ruínas. A primavera irrompeu em Lisboa como uma revolta popular, jacarandás roxos florescendo nas avenidas do Saldanha, contrastando com o cinzento da minha alma endurecida. O escândalo crescera, auditores invadiam o escritório dele na Baixa, jornalistas acampavam à porta da penthouse como abutres no alto de São João. Eu lia as notícias no meu telemóvel enquanto caminhava para o centro, o sol aquecendo a pele mas não o frio interior. Inês voltara para Faro, mas ligávamos-nos diariamente. Ele escreveu-me, Ana. Quer conhecer-me de verdade? Deixa-o suar, respondia eu. O suor lava as mentiras. João avisou-me, ele está à beira do abismo. Vendeu o iate, hipotecou a penthouse. Mas há rumores de um último golpe, uma propriedade em Trás-os-Montes, herdada da avó dele, que vale fortunas. A avó, a velha Maria de Vila Real, que morrera quando eu era criança, deixando terras de vinhas que ele escondera no testamento para evitar partilhas. Minha por direito, rosnara ele uma vez, bêbado no Natal. Agora, era a minha alavanca final. Planeei com cuidado, como um xadrez jogado nas esplanadas do Chiado, onde intelectuais debatem Camus ao expresso. Contactei um advogado em Viseu, especialista em heranças rurais, uma mulher chamada Teresa com sotaque transmontano cortante como faca de podar. A avó deixou tudo para os netos, não para o filho pródigo, explicou ela ao telefone, voz e quando como vento nos vales. Tu e qualquer irmão tens direito a metade. Enviou-me documentos, o testamento original, assinado em tinta desbotada, provando que ele falsificara a versão para si. Confrontei-o numa tarde de mercado na Ribeira, peixes prateados brilhando nas bancas como promessas falsas. Ele emagrecera, o fato pendurado nos ombros como as velas rasgadas de um barco afundado. Ana, para. Isto está a matar-me. Sentei-me num banco de ferro forjado, o cheiro de sardinhas grelhadas misturando-se ao sal das lágrimas dele matar. Como mataste a mãe, devagar, com indiferença. Ele negou, balbuciando sobre erros de juventude, mas eu mostrei os papéis. A avó sabia do teu veneno. Deixa a herança para Inês e eu, o processo por fraude. O pavor dele foi palpável, como o tremor de terra que abalara Lisboa em 1755. Não faças isso, filha. Somos sangue. Sangue podre, corrigi, levantando-me. O karma cobra juros. Saí, deixando entre as multidões de lisboetas apressadas, um fantasma no seu próprio reino. Inês veio novamente, desta vez para o aniversário da mãe, uma data que marcávamos em segredo, com flores no cemitério dos prazeres. Colocámos cravos brancos na lápide,
o mármore frio sob as nossas mãos. O que queres realmente, Ana? Perguntou ela, enquanto o sol poente tingia as campas de ouro. Justiça. Ou vingança? Às vezes, confundem-se. Abracei-a, sentindo pela primeira vez algo além de ódio, uma ponte para o futuro. Mas ele contra-atacou. Uma noite, batedores à porta do meu quarto em Moraria, 2 homens de fato escuro, amigos dele, o Sr. Santos quer falar. Agora. Recusei, mas o medo instalou-se, uma sombra nos cantos escuros. Mudei-me para um apartamento modesto em Benfica, perto do Estádio da Luz, onde o rugido das multidões abafava os meus pesadelos. Lá, com Inês a visitar fins de semana, tece o laço final. Descobriu a fera atual, uma viúva rica de Estoril, a Dona Luísa, que financiava os últimos projetos dele, seduzia como fizera com ele, um perfil falso de investidora interessada. Encontrei-me com ela num salão de chá em Cascais, ondas quebrando na praia como aplausos irónicos. Ouvi sobre o Manuel. Homem perigoso, disse eu, a minha amiga Clara avisou-me. Ela mordeu, traiu-me com a filha dele, imagino. Aquela Clara era suspeita. Plantei dúvidas, enviei provas anónimas, fotos dele com Inês no Ano Novo, editadas para sugerir incesto. O caos explodiu. Ela congelou as contas, processou por difamação. Ele ligou-me em pânico, Ana, ajuda-me. Perdi tudo. Ri ao telefone, voz e quando nas paredes nuas do apartamento. Perdeste há anos, pai. Agora, paga. O verão voltava, calor opressivo como o peso da culpa dele. Eu promovida no centro, Inês a candidatar-se a uma bolsa em Lisboa. Mas o ódio meu fervia ainda. O clímax aproximava-se, como o fado que sobe em crescendo antes do silêncio. O calor de julho em Lisboa é um amante tirano, sufocando as ruas com um véu de poeira e azáfama turística. Eu corria no Parque Eduardo VII, o suor a colar a camisola ao corpo, enquanto planeava o golpe mortal. Ele estava quebrado agora, sem escritório, vivendo num apartamento alugado em Alvalade, o orgulho reduzido a chamadas suplicantes para credores. Ana, por favor. Vamos jantar, como nós velhos tempos. Velhos tempos, jantares em Belém com a mãe a servir, ele a ignorar-nos para o telefone. Não há velhos tempos, pai. Só cinzas. Inês instalara-se comigo em Benfica, o apartamento agora um ninho de irmãs improváveis. Cozinhávamos bacalhau à Brás, rindo de anedotas sobre ele. Lembras quando ele comprou aquele carro para impressionar a Sofia e atolou-se na lama de Monsanto? Mas por baixo, atenção, ela queria reconciliação, eu, aniquilação. Ele é nosso pai, Ana. Dói vê-lo assim. Dói. O karma dói mais, respondia, mas via a dúvida nos olhos dela, verdes como vinhas maduras. Teresa, a advogada, avançava, o processo de herança está pronto. Juiz em Vila Real marca audiência em setembro. Mas eu acelerava. Descobri o último segredo através de João, um seguro de vida falso, onde ele me listara como beneficiária, mas com cláusulas que me deserdavam se trai-se. Ironicamente, era a minha corda para enforcá-lo. Falsifiquei documentos, nada ilegal, só omissões, fazendo parecer que ele planeava fugir para a Espanha com o que restava. Encontrei-me com ele no último lugar sagrado, o Mosteiro dos Jerónimos, onde a mãe fora enterrada num canto discreto. O ar cheirava a incenso e mar, turistas murmurando em línguas estrangeiras. Ele esperava junto ao túmulo, encolhido num casaco desbotado. Ana. Inês. Ela contou-me tudo. Olhei para ele, o homem outrora imponente agora uma casca. Tudo? As noites que a mãe chorou sozinha. Os cheques que enviaste a Inês como esmola. Ele caiu de joelhos no mármore frio, lágrimas traçando sulcos na poeira. Perdão. Eu era um monstro. O dinheiro corrompeu-me. Abracei-o por um momento, sentindo o tremor do corpo dele, mas era teatro. Levanta-te. Há uma saída. Levei-o a um café ali perto, o Martinho da Arcada, onde Camões outrora bebera. Assina isto, a herança para nós, e um pedido de desculpas público no jornal. Ele assinou, mãos trêmulas, olhos vazios. Mas o plano era maior. Naquela noite, com Inês a dormir, chamei João, o último ato.
Ele chegou com um frasco, pílulas sedativas, inofensivas em dose normal, mas letais em overdose disfarçada. Não o mates, Ana. Isso é prisão. Não mato. O karma faz. Convidei-o para o apartamento sob pretexto de paz familiar. Ele veio, olhos esperançosos, trazendo vinhos do Dão. Jantámos, sardinha assada, salada de tomate e cebola, conversas forçadas sobre o tempo. Inês serviu o vinho, misturado com as pílulas moídas. Para o teu estômago, pai, disse ela, voz suave. Ele bebeu, confiado. Horas depois, adormeceu no sofá, respiração pesada. Carregámo-o para o carro de João, um velho Fiat que cheirava a tabaco, e rumámos a Belém. A casa velha, agora um esqueleto de andaimes sob a lua cheia, o jardim invadido por ervas daninhas onde o jasmins morrera. Enterramo-o vivo num caixão improvisado de tábuas do estaleiro, sedado mas consciente o suficiente para ouvir. Acorda, pai, sussurrei, enquanto a terra caía. Ele debateu-se debilmente, olhos arregalados no escuro. Ana. Não. Família. Ri, o riso dele quando de volta. Família. Vendeste-nos. Agora, o karma compra de volta. Inês chorava, mas ajudou, as mãos sujas de barro como batismo sombrio. Saímos dali ao amanhecer, o Tejo rosa como ferida fresca. Ele acordaria soterrado, gritando até a exaustão, mas o isolamento acústico das tábuas abafaria. Alguém o encontraria, talvez o investidor, mas tarde demais para a sanidade. Loucura, não morte. Os meses seguintes foram uma ressaca de silêncio, o tipo que segue uma tourada sangrenta em campo pequeno. A polícia encontrou-o 3 dias depois, delirante, murmurando sobre fantasmas de filhas vingativas. Enterrado vivo pela família, titulearam os jornais, mas as provas evaporaram como neblina do Tejo. João jurou sigilo, Inês jurou amor filial, Eu era a terapeuta que o ajudara nos últimos dias. Ele acabou no manicômio em Ribatejo, paredes brancas como ossos, eletrochoques para acalmar o demónio que invocara. Herança nossa, as vinhas de trás os montes rendiam uvas gordas, vinho tinto como redenção. Inês matriculou-se na universidade, mergulhos em lagos curando as cicatrizes. Eu continuei no centro, curando outros, mas à noite, no apartamento agora nosso em Benfica, bebia vinho e ouvia fado, não de dor, mas de triunfo. O pai escrevia cartas do hospital, perdoa, Ana. O karma. Eu era o monstro. Queimava-as no fogão, cinzas voando pela janela para o céu estrelado de Lisboa. O karma respondeu, sim. Não com trovões, mas com o sussurro do mar em Sagres, o riso de Inês nas praias de Cascais, a minha mão firme no pulso de pacientes que, como eu, renasciam das cinzas. Eu enterrei-o vivo, mas libertei-me. E em Portugal, terra de fados e fortalezas, a vingança é o hino mais doce.